Perfeito. Então, nós vamos esperar alguns minutinhos para iniciar a sessão às 10h10, né? O procedimento é 15 minutos para apresentação, não é isso? Tá? E depois, na sequência, eu tenho 10 minutos para fazer alguns comentários e na sequência a gente deixa 5 minutos para fazer algum comentário do público, né? Perfeito? Nós temos até aqui, nós temos os 30 minutos no total para cada apresentação, né? E 1 hora de finalização. Então, nós vamos até às 10h40 com o trabalho da Marcela Schwinditz. Está correto, Marcela? Isso, Marcela Schwinditz. Schwinditz, ok, perfeito. E depois nós temos a Marcela Santos, tá? A Marcela da Unifesp e a Marcela da UFSC. Tudo bem? Muito legal. Tá. Vocês querem testar algum compartilhamento? Vocês têm acesso ao compartilhamento? Marcela Schwinditz. Eu estou apanhando aqui, peraí. Eu posso testar se eu estou conseguindo? Isso, pode. Na barra inferior tem o share screen. Tá, tela 2. Vê se vocês conseguem ver a minha tela. Vocês estão vendo só a tela? Aqui está dizendo que você começou a compartilhar, mas não recebi nada ainda. Sim, estou recebendo tua tela. Deixa eu dar F5 aqui. Ai, não está indo F5. Apresentar. Só não está no modo exibição. Ver? Sim. Agora, vocês estão vendo só a minha tela, vocês estão vendo... Só a tua tela. De nota. Tela de apresentação. Tá, perfeito. Tá, nós vemos a tela da apresentação. Nós já estamos no horário, né? E vamos começar, então, para que a gente possa aproveitar perfeitamente todo o tempo que nós temos disponível. Então, mas agora Marcela, é a Marcela Santos, não é? Agora, pela programação, eu tenho aqui na tela o primeiro, a inteligência artificial. Acho que o meu era às 10h40. É isso? Bom, e é isso também, Marcela Santos? É o seu primeiro, então? Pode ser, mas eu vi que seria o segundo, mas não tem problema, pode ser o primeiro. Gente, peraí, eu tô penando com essa... É que no mapa tá aparecendo como a Marcela da Unifesp está 10h40. Só que na ordem do site está o contrário. Então, aí a gente precisa decidir o que vai seguir, o mapa ou a ordem do site. Na plataforma, no site, aparece primeiro o trabalho da Unifesp. Eu fui pela plataforma do site. Aquele mapa coloridão lá aparece invertido. Eu fui pela plataforma do site, que acho que é o que o pessoal vai acessar. Tá bom, então aí acho que é melhor ela apresentar. Então eu posso apresentar, gente? Isso, Unifesp, então, começamos. Isso. Acho que eu pôr o nome da faculdade vai ser mais fácil, né, professor? Porque afinal tivemos duas Marcelas. Então, feliz coincidência, né? Feliz coincidência. É um nome muito bonito, né? Com certeza. Deixa eu apresentar aqui. Ixi, gente, eu não uso muito o Zoom. Apresentação. Oh, meu Deus. A sua tela está compartilhada, Marcela. Pronto. Gente, bom dia. Me chamo Marcela, né? Sou recém-formada, bacharela em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de São Paulo. Eu trouxe um trabalho sobre os principais impactos da inteligência artificial na contabilidade gerencial, orientado pela professora doutora Simone. E vamos lá, eu vou começar introduzindo, falar um pouco do problema do trabalho, né? Um problema que o trabalho visa resolver, que é a divergência entre a capacidade de gerar resultados positivos e a exploração do tema, né? Ele é um tema muito relevante, um tema com muito potencial, e ele ainda está em estágio inicial de desenvolvimento científico. Então, o problema que o trabalho visa resolver é contribuir com essa exploração. Os objetivos.
O objetivo geral da pesquisa, ele é verificar quais os principais impactos da IA, que é a inteligência artificial, pode trazer dentro da contabilidade gerencial. Então, ele visa pegar os mecanismos de inteligência artificial e combinar com mecanismos de inteligência artificial e fazer as melhores combinações, trazendo né, os melhores resultados. E a justificativa do trabalho, né, é a alta relevância e a escassez do desenvolvimento científico ainda. Bom, ela é uma pesquisa de metodologia qualitativa, né? Ela se trata de uma análise e compreensão dos fenômenos e fatos não numéricos, então a gente trabalha com acontecimentos, e ela é exploratória na medida que ela aprimora e desenvolve os resultados obtidos durante o desenvolvimento da pesquisa, as descobertas, né, acontecidas no desenvolvimento da pesquisa. E a metodologia Grounded Theory, né, de acordo com Leite 2015, vocês podem olhar até no artigo, ela trata-se de investigações complexas que visam gerar uma teoria por meio de análises comparativas. Então, os resultados eles foram gerados, né, foi gerada essa teoria por meio da análise das entrevistas. Então, essas entrevistas elas aconteceram de forma semi-estruturada, que eu já ia com um roteiro para as entrevistas, porém era um roteiro muito aberto, de forma que os entrevistados eles fossem para o caminho que eles achassem mais relevante, tudo dentro do campo da pesquisa, tá? Mas eles iam, porque esse era o objetivo, era achar o que eles tinham de relevante para falar. E as entrevistas, elas duraram cerca de 40 minutos, né? Os profissionais, eu vou falar um pouco do perfil deles mais para frente. E essas entrevistas começaram mais ou menos em agosto de 2020, terminaram em outubro de 2020 também. Então, a fase de entrevistas da minha pesquisa durou 2 meses e 2 dias, exatamente, e elas foram transcritas e comparadas. Daí que foi quando eu achei os pontos de divergência, os pontos de convergência, né, pude gerar essa teoria. E vou falar primeiro dos resultados na questão do rumo profissional, né, que é o meu objetivo específico. Primeiro eu vou falar do perfil dos entrevistados, eles eram perfis diversificados, né, nós tínhamos desde profissionais atuantes na empresa até profissionais fora, atuantes em empresas de fora, pesquisadores da área dentro do Brasil, pesquisadores de fora. Então, eram pessoas que trabalham de formas diferentes dentro do mesmo tema, e deu para fazer a comparação, foi bem legal, a gente achou pontos de vistas em comum entre eles, pontos não em comum. Eles destacaram as características abaixo, né, como as mais necessárias para os profissionais, que foi a questão do conhecimento de BI, que é Business Intelligence, que já é a inteligência de negócios, né, os sistemas inteligentes inseridos dentro das empresas, domínio de linguagem de programação, né, saber lidar, ter familiaridade com a tecnologia, com máquinas, com Big Data, que é essa quantidade volumosa de dados, a capacidade analítica que vai além dos números, né, uma análise qualitativa dos dados é necessária, porque os números, de acordo com eles, as máquinas tendem a tomar conta dessa análise, então o profissional ele tem que saber ter uma análise qualitativa das informações relevantes, adaptabilidade, flexibilidade para você estar sempre se atualizando, estar sempre pronto para receber as inovações, as novas tecnologias, soft skills como capacidade comunicativa, habilidade social, né, que de acordo com um dos entrevistados, não adianta você ter uma boa ideia, ter uma ideia de inovação para inserir a inteligência artificial e não saber vender, não saber comunicar essa ideia, porque você não vai estar colaborando com a empresa. Você vai ter uma boa ideia, mas se você não souber vender para sua equipe, para o seu superior, você não vai conseguir implementar essa ideia. Então, tem essa questão da habilidade social, que é muito necessário também. Eles destacaram que, no geral, a pouca conectividade dos profissionais com a inteligência artificial, né, tem pouco preparo, pouca adesão a essas características que eu citei agora, né, e eles falaram um ponto importante, né, que é na formação acadêmica, né, eles falaram que as principais faculdades, né, as melhores faculdades, pelo menos do Brasil, de ciências contábeis, elas não têm matérias, você não aprende sobre BI, você não aprende a ter soft skill, você não aprende uma linguagem de programação na faculdade, você sai com um grande nível de desenvolvimento técnico, mas você não tem
essa habilidade. Isso você adquire quando você entra no mercado de trabalho, com a experiência. E eles destacaram que é importante as faculdades começarem a aderir a essas matérias, para poder os profissionais já saírem com esse preparo. E os resultados, né, do meu objetivo geral, né, o principal objetivo da pesquisa, eles destacaram as principais áreas, né, essas 3 áreas de contabilidade gerencial, e esses 2 mecanismos de inteligência artificial, né. O machine learning, eles aplicaram na gestão de custos e no orçamento, e o process mining, eles aplicaram na elaboração do relatório gerencial. O machine learning, ele é um sistema que realiza processos que são ensinados a ele, né? O ser humano, ele ensina, ele coloca dados, né? Ele ensina por meio de inserir uma grande quantidade de dados. O sistema, ele traça, segue um algoritmo para poder determinar padrões nesses dados e gerar insights para o ser humano, e sempre aprimorando o seu processo. Machine Learning aplicado na gestão de custos, eles falaram na questão do rateio de custos, eles falaram que as áreas, elas, no geral, nunca ficam satisfeitas com o rateio de custos, elas nunca concordam que elas usaram essa quantidade de custos, porque o custo, ele é rateado de forma igual, né, por exemplo, para cada funcionário. E um funcionário, ele não usa, por exemplo, a mesma quantidade de insumos que outro. Então, se você insere um sistema de Machine Learning para monitorar o uso dos funcionários, e esse sistema, ele consegue ratear de uma forma, percebendo que um está usando mais que outro, determinar alguém que tem uma média de uso muito mais alta que o outro, de insumos, ele consegue dizer que é aquele funcionário, então os insumos não são divididos entre todos os outros, o que pode determinar, né, achar problemas, ser mais fácil de resolver, e o que pode também trazer números para a gerência muito mais reais, né, valores de custos. E a questão do orçamento, também falaram no Machine Learning, na questão de que, como ele é um sistema que ele determina padrões, ele pode pegar informações financeiras de muitos anos vindo da empresa, né, anos, meses, e determinar relações futuras. Vou dar um exemplo. Ele pode pegar os resultados de uma empresa no cenário pós-pandêmico de anos atrás e comparar, né, já projetar para o ano que vem, que estaremos em cenário pós-pandêmico, como que pode ser, né? Pegar o padrão, a empresa tem esse padrão, então ela pode reagir dessa forma. Por exemplo, um exemplo do Starbucks que deram, né? Um dos entrevistados falou que, não aqui no Brasil, mas o Starbucks, ele está com um sistema de machine learning, né? De inteligência artificial, para determinar quais os melhores pontos de venda. Então, ele consegue calcular, né? Qual que é o nível de consumo dessa região, qual que é a temperatura, como que a temperatura influencia isso, pegar dados que não têm tanta conectividade e gerar os insights, falando, quando acontece isso, as vendas tendem a ter esse comportamento, os custos tendem a ter esse comportamento. Então, esse é o uso que foi especificado dentro do orçamento. E a questão do process mining é uma mineração do caminho dos dados, né? Ele, por exemplo, tem um resultado ali, uma receita. Ele vai traçar de onde que veio essa receita, aí ele vai poder minerar o processo, fazer o processo inverso, desde o lançamento, e determinar os erros, né? Porque muitos dos entrevistados falaram que tem os resultados, né, as informações financeiras, elas acabam sendo distorcidas por erros dos analistas, por erros humanos. Às vezes a pessoa está lançando ali, ela erra uma vírgula, um número. Então, esse caminho inverso, né, dos dados bem detalhado, ele pode trazer uma correção desses erros, ele pode ver o que aconteceu de errado, trazer uma correção e, além disso, determinar um padrão também, ver o caminho dos dados, ver qual é o melhor caminho para os dados, determinar um padrão melhor, para todo mundo seguir aquele padrão. Então, o relatório, ao mesmo tempo que ele vai chegar de uma forma com valores mais concisos, menos distorcidos, ele vai chegar também na mão do gestor de forma a gastar menos tempo, a chegar de uma forma mais tempestiva também, se for determinado esse padrão o melhor padrão para realizar essas operações. E então, né, como entrevistei também pessoas de fora, eu perguntei sobre a situação brasileira frente à corrida tecnológica, né, sobre a inserção da inteligência artificial dentro da contabilidade gerencial.
E teve algumas divergências, né? Apenas um entrevistado, ele afirmou que o Brasil está bem, que o Brasil está acompanhando tudo. Alguns afirmaram que está mediano, que não está muito atrás, mas também não está avançado. Mas a maioria falou que o Brasil está atrasado, que os pesquisadores não conversam, não tem investimento das empresas na pesquisa, não tem essa conectividade, esse diálogo. E poderia ter muito mais investimento, porque o Brasil ele tem uma pesquisa até que boa e não tem essa conversa, né? Alguns afirmaram que esse desnível, esse desfalque se dá por questões culturais, né? Que o Brasil ele é um país atrasado tecnologicamente e ele não tem essa iniciativa de investir. Então, isso acaba retardando esses avanços da inteligência artificial. Bom, e para encerrar, a questão principal, ela foi respondida, né, os principais impactos, à medida que foram encontradas as ferramentas de IA mesmo e comparadas, né, inseridas na contabilidade gerencial com exemplos práticos, né, isso foi interessante. O objetivo específico, que foi a questão dos profissionais, ela foi respondida também, foi unânime entre os entrevistados que não há o preparo necessário acadêmico e nem profissional. Acadêmico eu falo na questão das faculdades. As faculdades não estão preparando o bacharel em ciências contábeis ou o contador de forma que ele consiga estar preparado para abraçar essa tecnologia, para abraçar a inteligência artificial. E, né, as principais limitações foi a questão como foi afirmado, tem pouco desenvolvimento científico. Então, eu tive um pouco de dificuldade para achar, eu achei muito material para o meu referencial teórico, pesquisas fora do Brasil, pesquisas japonesas, chinesas, inglesas, e não achei muito material no Brasil. E mesmo achando fora, ainda achei pouco material. E isso também foi uma limitação na questão das entrevistas, né? Os meus entrevistados, eu queria ter entrevistado muito mais pessoas, né? Mas eu entrevistei o máximo que foi possível, porque foi muito difícil a gente achar pessoas que têm conhecimento da contabilidade gerencial e têm conhecimento da inteligência artificial e conseguem fazer essa comparação. Foi difícil chegar a uma quantidade alta de entrevistados, mas foi o que coube, né? Queria agradecer a todos pela oportunidade. Eu deixo meus dados de contato, dados da minha orientadora. Quem quiser entrar em contato, fica à vontade, né, para conversar. A gente se coloca à disposição. E eu passo a palavra ao mediador. Ok. Eu achei Professor Lavarda. Eduardo Lavarda. Isso, professor Lavarda. É porque estava Carlos escrito lá, aí eu fiquei... Ah, sim, Carlos Eduardo Facim Lavarda, nome completo, né? Você é Carlos Eduardo. Mas pode me chamar de Lavarda, ou eu prefiro Eduardo, primeiro nome, como segundo nome, né? Bem, mas obrigado, Marcela, pela tua apresentação. Eu fiz alguns comentários e depois eu vou te passar pelo e-mail que você compartilhou conosco, hein? Tá? Tá bom. Peraí, E primeira só um questão... pouquinho. Vocês estão Oi? vendo minha tela? Eu estou tentando Sim, nós parar o estamos vendo a tua compartilhamento. tela. Na barra bem inferior tem o Share Screen, né? Aí você pode clicar nela para parar a apresentação. A barra inferior do... Isso, agora... Eu estava na TV. Foi? Agora parou. Isso. Ai, tá ótimo. Agora Obrigada, estamos com a tua desculpa. imagem. Perfeito. Muito bem. Então, Marcela, parabéns para você, para a professora Simone, né? Pelo trabalho. Achei uma ideia muito boa, muito criativa, tá? O desenvolvimento. Eu pesquisei um pouco, foi o seu trabalho de conclusão de curso, não é isso? Isso. Isso. Então, foi muito legal. É importante destacar, né, para quem está nos acompanhando, que nós estamos numa sessão da iniciação científica do Congresso, né? Então, a gente também, como tem várias sessões do Congresso, o Congresso principal, digamos, né? Aí a gente tem que deixar bem claro, né, onde nós estamos situados e valorizar o esforço do pesquisador nesse nível também, né, que é o nível da iniciação científica, quer dizer, são os primeiros passos na pesquisa. Isso a gente percebe bem no teu trabalho, né, esse esforço de pesquisar um tema legal, que a professora Simone também te orientou e trouxe para o Congresso, né?
Bem, e em primeiro lugar, assim, também, o vídeo, achei bastante criativo, tá? O vídeo que você apresentou usou bastante recursos visuais, né? Você fez uma maneira bastante dinâmica a apresentação do vídeo e ficou muito bom, né? Acho que é um ponto bastante positivo que o Congresso também permita, né? Criar esse vídeo curto de apresentação. Algumas revistas estão usando também, né, para os autores apresentarem os seus artigos, né, porque hoje nós temos que aproveitar os meios pelos quais os leitores, né, estão buscando material. Quer dizer, também no vídeo a gente consegue, né, acompanhar. Bem, e também achei muito oportuna a proposta, né, de trazer essa discussão da contabilidade gerencial com as aplicações da inteligência artificial. Tá? Pelos entrevistados que você traz, né? Bom, e tem alguns que são da UFSC, né? Eu percebi ali, e eu acho que imagino quem são, né? Pela descrição e pelo fato de eu ser aqui da UFSC, então, e também pelo professor, um dos professores que você traz ali, pela descrição também imagino que seja, porque ele trabalha com esses temas, né? Mas isso não é o principal do artigo, você mantém anonimato, isso na sua garantia de trabalho, né? Mas foi muito interessante esses entrevistados, né? Eles foram bem adequados ao teu tema, né? Tá bem? E a gente percebe, assim, realmente esse esforço que tem se feito, né, na área de inteligência artificial, especialmente na auditoria. Eu acho que na auditoria está mais avançado isso, né, no mundo em geral, né. Nós temos alguns trabalhos de pesquisa e aqui no programa de Santa Catarina, tese sendo desenvolvida sobre a inteligência artificial na auditoria, né. Isso mostra assim, a atualidade do tema. Tá? E na contabilidade gerencial você traz aí também essa discussão muito, muito importante. Tá? E me parece que é um tema assim, que está bastante adequado a esses processos estruturados. Né? A contabilidade trabalha com muitos processos estruturados. Tá? E aí a gente consegue, então, tirar bastante, o máximo proveito dessas tecnologias. Né? Claro que, por outro lado, né, até algum dos pontos que você levanta, né, as decisões estratégicas da organização já são campos mais difíceis de utilizar inteligência artificial para automatizar o processo decisório, né? Mas, claro, que para fazer a leitura de dados, né, como você chamou o Big Data, já existem recursos que podem ajudar a empresa, né, a tomar decisões com informações mais rápidas, informações mais precisas. Né? Hoje, por exemplo, a gente tem muita informação sobre a empresa nas redes sociais. Né? Então, nós temos que trazer essas informações das redes sociais para dentro do processo decisório da empresa. Né? E isso nós vamos precisar de apoio tecnológico para conseguir capturar, né, esse tipo de informação. O ano passado participei de um evento na Espanha e o professor, na sua palestra, falava justamente essa questão de trazer esses recursos tecnológicos para dentro do processo decisório da organização. Trazer informações que vão impactar, por exemplo, no desenvolvimento de novos produtos. Logicamente, novos produtos vão exigir análise de custos, vão exigir orçamentos, vão exigir relatórios contábeis para o processo decisório, né? Acho que isso assim foi muito muito legal a ideia trazida, tá? E o tema que você discutiu então nesse sentido foi muito bom, tá? Você me ouve bem, né, Marcela? Tá boa a nossa conexão? Estou ouvindo. Tá ótimo. Legal. Tá bem. Se você quiser interromper, fica à vontade, tá bom? Não, eu ia falar só que na parte dos entrevistados foram Sim. perfis bem diversificados, que você conhecia alguns, mas eu acabei não trazendo eles, porque eu teria que mandar eu até conversei com a professora Simone, eu teria que mandar um questionário perguntando se eles aceitariam que eu divulgasse o nome deles, né? Então, como eu tinha o tempo para entregar ao meu trabalho de conclusão de curso, acabei não fazendo isso e mantive eles no anonimato mesmo.
Perfeito. Mas isso é normal, né? A gente, quando é de determinada região, quando você citou que eles eram de Santa Catarina, vinculados à federal, quer dizer, eu comecei a fazer algumas conexões por eu conhecer o tema e aqui conhecer os colegas. Mas isso é perfeitamente normal no processo, né? De maneira nenhuma você está identificando eles, né? E geralmente a gente trabalha com a confidencialidade dos dados nos estudos qualitativos, né? Acho que isso é uma questão que você tratou muito bem. Tá? O que eu poderia fazer algumas sugestões? Né? Talvez, quando eu vi o objetivo geral que você define como verificar, né? Eu acho que aí você poderia trabalhar essa questão do verificar, porque ele tem uma pegada mais quantitativa, né? De fazer uma verificação, de verificar fazer uma medida, né? E se essa medida encaixa dentro de uns parâmetros, né? Então, geralmente, essas palavras, verificar, avaliar, elas estão mais dentro de uma perspectiva quantitativa da pesquisa, né? E você traz uma proposta, né, que é a Ground Theory, para fazer para gerar uma teoria sobre o tema, né? Então, gerar você não está testando teorias, que também o teste de teorias é uma outra abordagem quantitativa, né? Bem, então, como assim, sugestão, talvez você pudesse trazer alguma questão do tipo compreender, né? O compreender estaria mais adequado a uma visão qualitativa da pesquisa, porque a pesquisa qualitativa, daí eu vou te passar o meu texto que eu elaborei, são alguns parágrafos para orientar, tá? A perspectiva qualitativa ela tem essa questão de compreender o significado que as pessoas dão para certos fenômenos de estudo, tá? Então, a palavra compreender, ela aparece com bastante força nos estudos qualitativos, né? E porque me parece que também é isso que você apresenta, né? A visão dos entrevistados sobre o tema, tá? E como que isso se encaixa dentro de uma proposta de desenvolvimento do tema da inteligência artificial na contabilidade gerencial. Bom, eu também, assim, deixei alguma observação, porque o teu trabalho, assim como você definiu como Ground Theory, na minha visão, poderia ter encerrado as conclusões com algumas proposições de encaminhamento de pesquisa, mas, assim, uma proposição mais concreta, definindo problemas a serem investigados, tá? De que forma nós poderíamos encaminhar a pesquisa mais concretamente a partir das observações que você traz, como, por exemplo, a questão da falta de disciplinas que tratam a inteligência artificial no curso de Ciências Contábeis, né? Como que nós poderíamos encaminhar a pesquisa nesse sentido? Bem, eu acho que aí também seria um ponto de evolução para o artigo, né? E como isso aqui é o momento de discutir e dar alternativas, eu acho que isso seria um ponto que você poderia tratar a questão do verbo verificar no objetivo, né, alinhando mais com a perspectiva qualitativa, e a questão da Ground Theory também, que a gente pudesse perceber ela mais nos resultados da tua pesquisa. Bom, uma questão também que poderia contribuir contigo é as perguntas que você faz para os entrevistados, tá? Você poderia trazer lá na metodologia, tá? A Marcela, da UFSC, ela tem uma tabela no artigo dela, uma tabela número 1, né? Que ela traz exatamente as questões que ela aplicou aos entrevistados, certo? Então, talvez pode ser uma maneira de você ver um exemplo, né? De como poderia fazer, porque isso nos ajuda a compreender quais são os teus procedimentos metodológicos, né? Bom. E para finalizar... Oi, desculpa. Não, pode comentar. Esse questionário, ele até estava no meu TCC, né? Na hora de a gente converter para o artigo, acho que a gente acabou tirando, mas eu acho Sim, relevante. tem questões de espaço tem número também, de né? páginas, né, no congresso, Isso, aí acho exato. que foi isso que acabou limando aí o trabalho na hora.
Exato, Simone, tem essa questão do número de páginas, né, também, tá. E, bom, e uma sugestão final, assim, para dar continuidade, seria fazer estudos de caso com empresas, né, entrando em empresas, tentando compreender como é que as empresas estão lidando concretamente com aplicações de inteligência artificial, né, e como é que elas estão resolvendo seus problemas de processo decisório e de informação gerencial, né. Eu acho que é isso que eu teria para comentar. E a gente abre aí alguns minutinhos aí, temos ainda 4 minutinhos aí para a gente finalizar a sessão. Eu não sei se algum comentário de você, Simone, da própria Marcela, gostariam de complementar? Vou falar rapidamente, que acho que é válido na apresentação aqui também, por questão de tempo, a gente não abordou muito a parte do referencial teórico, mas é bem interessante porque ela explica lá a forma de procedimento dessas metodologias de inteligência artificial. Então, Sim. entendendo um pouco melhor como isso funciona, que, como ela mesma falou, né, não está tão aderente à nossa área ainda, a gente ainda não tem disciplinas, não é um conhecimento comum para todos, acho que essa é uma parte válida também de se olhar no trabalho para entender um pouco melhor como isso funciona e aí fazer algumas proposições e relações de como isso se aplica para gerencial, para financeira, para auditoria, para tudo, né, Certo. em geral aí da nossa área. Acho que isso é uma coisa interessante de se fazer, né? E outra questão que ela comentou, que acho que é legal reforçar, é a dificuldade que a gente teve de achar o perfil, porque, de fato, é bem comum, assim, o profissional de inteligência artificial, que é um profissional de TI, né, que está mais vinculado a esses temas, ou o profissional de contabilidade, de controladoria, né? Mas essa junção, assim, alguém que conhecesse a fundo, foi difícil de encontrar, né? E aí, fazendo apenas um comentário sobre essa sua questão do estudo de caso, aí já não tem tanto a ver com o trabalho, eu comecei a orientar uma outra aluna, mais ou menos uma continuação do trabalho da Marcela, e a gente pretendia fazer um estudo de caso. E aí, o que aconteceu? A própria empresa, quando viu que ela não estava muito organizada, desistiu. Tipo, assim, ela achava que ela tinha aderência, né, aos processos, estava implementando o processo e tal. E aí, quando a gente começou a fazer a investigação e monitorar e conversar, eles perceberam que não estava tão avançado quanto parecia e desistiram do estudo de caso. Então, esse é um outro desafio também, Exato, né? Achar exato. os candidatos adequados para Exatamente. realmente conseguir fazer uma boa investigação, né? Perfeito, perfeito. Não sei se alguém do público que nos acompanha quer fazer algum questionamento para a gente encerrar a sessão. A mão Tem aqui. Isso, professor Kim Amadou. Isso, está com a mão Opa, aberta. bom dia a todos. Bom dia. Simone, parabéns, parabéns, Marcela. Eu fiz uma leitura, como o professor Carlos Eduardo colocou aí no início. Muito boa contribuição, né? Esse trabalho de vocês. Eu acho que traz um assunto que hoje está sendo debatido, né, no contexto da contabilidade gerencial. E eu queria só fazer uma sugestão, assim, um título de indicação, né, para vocês consultarem a literatura das entidades representantes assim da classe gerencial, no caso o IMA, né, que é o Institute of Management Accounting. Lá tem um framework que trabalha, que mostra hoje os domínios, né, que devem ser dominados, né, possuídos pelos contadores gerenciais, e ali tem um grupo, uma categoria que chama tecnologia artigos, né, nesse campo, e eles abordam essa questão de inteligência artificial, né. Tem também alguns artigos que já foram desenvolvidos na área de habilidades e competências, do controle, do contador gerencial, e tem algumas evidências, né, que eu vejo que seria interessante, né, sobre o trabalho da Marcela. Era só isso, sua contribuição. Obrigado, Mamadou. Obrigado. Obrigada pela contribuição.
Obrigado. Vou agradecer a contribuição de todos, né? Então, nós vamos dar sequência agora para o trabalho da Marcela Santos, da UFSC. Tá bem, Marcela? Você já pode compartilhar a sua tela e dar início à sua apresentação. Já estão vendo minha tela? Sim, Então, correto. certo. Então, bom dia. Gostaria primeiramente de saudar todos aqui presentes nessa sala e também agradecer a oportunidade de poder apresentar o meu artigo no Congresso da USP. Então, meu nome é Marcela Mariana de Oliveira dos Santos, eu sou graduanda na Universidade Federal de Santa Catarina e eu desenvolvi esse presente trabalho orientado pela professora doutora Viviane Tais, da Universidade Federal de Santa Catarina. E, então, o título do meu trabalho é o uso de instrumentos do sistema de controle gerencial para a tomada de decisão em inovações radicais e incrementais. Introduzindo um pouco sobre o trabalho, sistemas de controle gerencial, eles consistem na utilização de instrumentos que possuem maior objetivo de ajudar na tomada de decisão. Então, a utilização desses instrumentos do sistema de controle gerencial, junto ao processo de inovação, eles formam um mecanismo importante para o andamento e também para o crescimento das empresas. E quando falarmos aqui sobre ambidestria de inovação, a gente está ligando simultaneamente a inovação radical e a inovação incremental, onde a inovação radical, ela se refere às inovações novas, de produtos e serviços totalmente novos para o mercado, enquanto que a inovação incremental, ela consiste em melhorias nos produtos e serviços já existentes. Então, para desenvolver esse trabalho, foi elaborada a questão de pesquisa, como ocorre o uso de instrumentos do sistema de controle gerencial para a tomada de decisão em inovações radicais e incrementais, que o objetivo principal é verificar como ocorre o uso desses instrumentos na tomada de decisão, nessas inovações radicais e incrementais, e foi feito a partir de um estudo de caso em uma empresa ambidestra de tecnologia. Como justificativa para o desenvolvimento dessa pesquisa, seria a escassez ainda existente no Brasil, referente a pesquisas que envolvem essa temática de inovação empresarial. E essa pesquisa, ela busca apresentar aos gestores das empresas ambidestras algumas alternativas que possam auxiliar nesse processo de gestão e que eles possam utilizar esses instrumentos do sistema de controle gerencial. Quanto ao referencial teórico, ele é composto por 3 tópicos, sendo sistema de controle gerencial, ambidestria e inovação, e influência do sistema de controle gerencial nas empresas ambidestras ou de inovação. E os principais autores deles estão aqui citados, com ênfase por Dávila e Foster, 2007. Referente à metodologia desse trabalho, a pesquisa ela se caracteriza como descritiva, com abordagem mista e com a predominância qualitativa. Então, ele foi realizado um estudo de caso em uma empresa ambidestra de tecnologia, e ela se localiza no litoral de Santa Catarina, e na época ela contava com uma equipe de 180 colaboradores. Para essa coleta de dados, houve a triangulação de informações documentais, então foi feito entrevistas com o diretor operacional e financeiro, por meio da plataforma Google Meet, e também foi enviado um questionário pela plataforma Google Forms para os demais colaboradores da empresa e algumas informações também foram retiradas do website da empresa. Como construto dessa pesquisa, foram utilizados os 48 instrumentos do sistema de controle gerencial, que anteriormente também foram utilizados por Dávila e Foster, 2007, e no que se refere aos aspectos de inovação incremental e radical, tivemos embasamento em Bedford et al. 2019. Na análise de dados, a gente utilizou a estatística descritiva, a correlação de Pearson e a análise de conteúdo. Entrando aqui na análise de resultado, os instrumentos do sistema de controle gerencial foram apresentados para os diretores na hora da entrevista como uma forma de direcionamento, e os diretores informaram que a utilização desses instrumentos são pela alta administração. Eles informam também que de todos os instrumentos apresentados, os de planejamento são os mais populares e mais conhecidos na organização. E obteve-se também a informação que
que o uso do sistema de controle gerencial ele se difere quanto à variável em questão, que será melhor apresentado no próximo slide. Mas, de maneira geral, todos os instrumentos do sistema de controle gerencial são utilizados pela empresa, e alguns no curto prazo, outros no médio ou longo prazo. Então, aqui para sintetizar o uso desses instrumentos, no esquerdo temos as variáveis e do lado direito a utilização da empresa. Então, quanto ao planejamento financeiro, a empresa utiliza os instrumentos ligados a ela, então projeções de fluxo de caixa, orçamento operacional, projeções de venda, e eles são feitos de 5 em 5 anos com reforço anual. Já o planejamento estratégico, ele é realizado uma vez por ano, e para fazer essa realização, toda a liderança e a alta administração faz parte. E no planejamento de recursos humanos, eles utilizam os instrumentos, só que eles só atualizam quando eles vejam a necessidade de atualização. Então, eles mantêm a utilização do plano. A avaliação financeira ela é realizada anualmente e revisada mensalmente. A avaliação de recursos humanos, eles utilizam a ferramenta que se chama OKR, que é uma ferramenta onde o próprio colaborador ele pode desenvolver a sua meta, e ao final de cada trimestre, junto com o seu gestor, eles verificam se a meta conseguiu ser batida e se ele pode ser bonificado quanto a essa meta. No desenvolvimento de gestão de produto, ele é realizado na fase de planejamento e no orçamentos anuais. Para a gestão de vendas, eles utilizam a ferramenta de Business Intelligence, também conhecido como BI, que outras empresas utilizam. E na gestão de parceria, eles utilizam na área de alianças e área de canais. Então, de maneira geral, todos esses instrumentos do sistema que foram utilizados por Davos e Foster, eles são utilizados na empresa. E cada instrumento individual, ele é essencial para uma área específica, e junto eles englobam o sistema de controle gerencial. E conforme o diretor operacional, a empresa ela inova tanto radical quanto incrementalmente, então por isso podemos considerar ela uma empresa ambidestra de tecnologia. Quanto aos desafios da inovação radical, os diretores nos informaram que pode ter barreiras comerciais, isso porque o mercado ele não está acostumado com essas inovações totalmente novas, o que é diferentemente da inovação incremental. E também tivemos a informação de que os instrumentos do sistema de controle gerencial eles são melhores aproveitados para as inovações incrementais. Isso porque os diretores informam que não há como ter as métricas para as projeções radicais. E eles também informam que as ferramentas mais tradicionais, elas trabalham e funcionam muito bem para as inovações incrementais. Então, por isso, nos casos da inovação radical, a empresa ela nos informou a utilização de uma variável MVP, que seria uma variável de teste. Ela funciona realmente como uma variável de teste, onde a inovação radical ela quer ir para o mercado, então eles desenvolvem ela em menor escala, e eles testam para ver como que o mercado reagiria e como será o retorno desse teste. Então, foi por meio da entrevista individual com os diretores que a gente obteve a informação da utilização dessa variável MVP e foi incluído no questionário fechado com os colaboradores. Analisando os resultados obtidos, então, pelo questionário fechado, dentre os instrumentos do sistema de controle gerencial, o planejamento financeiro ele obteve a maior média, ou seja, é o instrumento mais utilizado na empresa, pela visão dos colaboradores e também foi realizado pelos diretores. A variável MVP, a média encontrada foi 5,11, e para as variáveis de ambidestria de inovação, as médias foram 5,75 e 5,80. As medianas foram quase predominantemente 6, com exceção apenas para o planejamento. E a moda também apresentou bastante 6 e apenas 2,7. O desvio padrão, então, ele foi medido para observar a maior variação em relação à média. E para a variável MVP, a gente observou que o desvio padrão foi considerado alto, 1,80 ali. Ou seja, pode significar que os valores eles estão bem distribuídos em torno da média. A correlação de Pearson, ela foi realizada no intuito de verificar os níveis de correlações existentes entre as variáveis, e a maioria das variáveis elas apresentaram um grau de confiança entre as relações,
com exceção apenas do planejamento de recursos humanos com a inovação incremental. Então, no geral, todas as correlações variáveis de ambidestria de inovação com as variáveis de instrumentos do sistema de controle gerencial, eles apresentaram moderada. Então, essa inovação incremental, ela apresentou forte ligação apenas com a variável de desenvolvimento de gestão de produtos. E isso pode estar diretamente relacionado ao fato da empresa ela precisar desenvolver a gestão de produto quando pensar em incrementar esses produtos. E referente à variável MVP, ela, conforme as entrevistas que tivemos com os diretores operacional e financeiro, a gente obteve a informação da sua alta utilização para a tomada de decisão nas inovações radicais. Porém, aqui a correlação com a variável inovação incremental e inovação radical foram moderadas, ou seja, aqui não apresentou muita diferença em relação ao uso dessa variável MVP para inovações radicais ou para inovações incrementais. Entrando aqui na discussão dos resultados, o Davila e Foster, em seus estudos, eles evidenciaram os instrumentos do sistema de controle gerenciais separados em 8 variáveis, que foram aquelas apresentadas no quadro, mas eles não cogitaram incluir a variável MVP como parte do instrumento do sistema de controle gerencial. Lopes et al. 2018, eles estudaram a capacidade de alinhar os instrumentos gerenciais ao processo inovador. E as respostas que a gente obteve dos diretores, elas revelam que há, sim, relação entre os instrumentos do sistema de controle gerencial, principalmente na tomada de decisão das inovações incrementais, e para as inovações radicais, eles utilizam, além dos instrumentos do sistema de controle gerenciais, é mais utilizada a variável MVP. Oyadomara et al. 2010, eles evidenciaram que as empresas analisadas utilizam artefatos de controle, artefatos de controle gerenciais que são classificados como tradicionais e eles informam que eles não inibem a inovação e, pelo contrário, eles estimulam. E nesse presente estudo também foi evidenciado isso. Por fim, para concluir, então, de modo geral, todos os instrumentos do sistema de controle gerencial, tudo que foi apresentado, que é utilizado por Davila e Foster, eles são utilizados na empresa, então, com maior ênfase de planejamento. E nas tomadas de decisão em inovações incrementais, a utilização dos instrumentos do sistema de controle gerenciais, eles são mais pertinentes. E essa informação, ela foi obtida por meio dos diretores e podemos analisar também na coleta do questionário fechado. Na tomada de decisão em inovações radicais, além da utilização desse instrumento do sistema de controle gerencial, os diretores também informaram a utilização dessa variável MVP e também eles explicam que não há como medir um parâmetro para a inovação que nunca antes foi feito, que isso explica a utilização dessa variável MVP. Como contribuição, o trabalho, ele buscou apresentar a alguns gestores de empresa algumas alternativas que possam ajudar eles na tomada de decisão e que possam utilizar esses instrumentos do sistema de controle gerencial atrelado à variável MVP. Quanto às limitações desse trabalho, refere-se à dificuldade que foi de obter as respostas do questionário fechado, visto que a gente já fez esse trabalho durante o período de pandemia, então toda a coleta de dados foi feita online e a gente obteve 26% dos funcionários da empresa respondentes do questionário. E como sugestão, seria a inclusão dessa variável MVP como parte do instrumento do sistema de controle gerencial, pela importância que analisamos nesse estudo de caso. E seria isso, muito obrigada, e estou à disposição para sugestões. Obrigado, Marcela. Obrigado pela tua apresentação aí. Obrigada também. Muito bem. Não sei se você quer encerrar a tua tela, tá? Teu compartilhamento. Uhum. Deixa eu ver. Perfeito. Legal o seu trabalho, parabéns, Marcela. Obrigada, parabéns também. Ótimo, né? A gente percebe assim que houve a sessão assim com temas com pontos em comum, se complementam, né? E foi uma sessão muito interessante poder assistir os dois trabalhos.
né? E parabenizar, então, a Marcela Santos, né, aqui pelo seu tema, e a professora Viviane, que está aí conosco aí agora também, né? Colegas aqui da UFSC, que é muito bom vê-los aqui no Congresso, né? Já que a gente só está se vendo virtualmente, né? Mesmo trabalhando na mesma instituição. Né? E isso é uma tônica nesse período que nós estamos vivendo. Bom, o que eu gostaria de comentar, né? Primeiro, lembrando, né, novamente a todos, para quem chegou aí, nós estamos nessa sessão de iniciação científica e dos trabalhos do Congresso USP. Então, a gente está vendo, assim, trabalhos muito legais, ideias muito boas sendo trazidas aqui para discussão, né? Tanto a Marcela da Unifesp quanto a Marcela da UFSC demonstram, assim, uma boa desenvoltura com o trabalho. Isso é muito legal a gente perceber novos pesquisadores na área com bastante vontade de aprender e de trazer os seus estudos, né? Que é um importante congresso, né? No Brasil, um dos mais importantes que nós temos aqui, o Congresso de Contabilidade da USP, né? Bem, o primeiro comentário, Marcela, o vídeo é bastante esclarecedor, né? Ele mostra um bom resumo do teu trabalho, você colocou as principais características encontradas na pesquisa, tá? O que eu poderia sugerir para futuros vídeos que você venha fazer é a inclusão um pouquinho mais de material de apoio, material visual, tá? Acho que você pode olhar o vídeo da Marcela da Unifesp, em que ela usou um pouquinho mais de riqueza de recursos visuais, né, de apoio, e isso enriquece a apresentação, logicamente, né? E também chama atenção, tá bom? De qualquer forma, a tua apresentação é muito boa, muito tranquila e traz todos os elementos do artigo. A gente fica satisfeito em poder assistir o vídeo, né? E a gente fica se perguntando, será mesmo a iniciação científica que está trazendo esse trabalho, né? Nos dois casos, tá, pessoal? A Marcela Schwendt também tem uma boa apresentação, né? Como vocês todos perceberam no seu tema de apresentação. Bem, então o que nós temos? Eu acho que o que eu poderia comentar, né, do teu trabalho, que é essa abordagem dos instrumentos de controle gerencial, que é um tema muito oportuno para a contabilidade gerencial, quando você traz esse interesse com a inovação das organizações, né? Quando a Marcela lá trazia a questão de aplicar a tecnologia de inteligência artificial para desenvolvimento dos instrumentos da contabilidade gerencial, aqui você está trazendo, então, o apoio que esses instrumentos dão para a inovação na empresa. Tá? E claro que, logicamente, se nós tivermos aqui avanços tecnológicos nos instrumentos, isso nos ajuda também no processo decisório. Então, por isso que os trabalhos estão bem complementares, né? E então esse tema do controle gerencial e de inovação das empresas é um tema bastante atual. É um tema que vem trazendo trabalhos muito interessantes na literatura recente, né? Porque nós estamos vivendo realmente uma revolução nas organizações e nós vimos aí no último ano como as organizações são capazes de se adaptar à digitalização da economia e propor soluções, né? E em todos os âmbitos. Até na universidade a gente achava que já não tinha mais como fazer mudanças, né? A gente viu como o ensino remoto, apesar de todas as suas dificuldades, teve que ser implantado, né? Bem, então a gente acompanha na literatura que há uma evolução do controle gerencial, né? Uma literatura que está evoluindo e acompanhando esses movimentos de inovação das empresas, nos produtos, nos processos, né? E esse avanço tecnológico tem permitido essa evolução, como a Marcela Schwendt já nos mostrou no seu trabalho, né? Eu vejo assim que os teus resultados são bastante interessantes, por quê? Por isso que eles mostram que não há um uso homogêneo desses instrumentos dentro da organização, né? Então, dependendo da finalidade, eu tenho um uso dos instrumentos. Isso é muito importante. Quando você traz que os instrumentos considerados tradicionais na contabilidade gerencial, eles são usados especialmente os instrumentos de planejamento, e nas inovações incrementais, porque a gente mantém um histórico, né? A gente mantém alguns padrões. E aí, quando a inovação é radical, então eu preciso desenvolver novos métodos, e aí então a gente entra com indicadores mais adequados para essa realidade, como você trouxe o MVP, que é um indicador especialmente utilizado nas startups, né? Que o principal objetivo da startup é chegar a um MVP para que depois ela consiga escalar
o seu produto e aí, a partir daí, se tornar, quem sabe, um unicórnio, né? Como nós temos visto aí, no caso das startups, tá? O que eu gostaria de complementar nos meus comentários para ajudar no teu desenvolvimento do artigo, né? Eu entendo que a abordagem mista ficou bastante interessante, até porque, como você colocou, no período de pandemia, a gente tem que usar os recursos que tem na pesquisa, né, para poder desenvolver o estudo, né? O ideal, talvez, é você ter tido um acesso maior na organização para poder fazer mais entrevistas e explorar mais o tema. Tá? Por outro lado, os tempos não nos ajudam, né? E você trouxe a metodologia mista, porque daí você faz uma abordagem entre o quant e o quali para fazer o desenvolvimento na tua pesquisa. Bem, existe também uns procedimentos metodológicos, o professor Fresati tem sido um entusiasta disso, né? Tem um trabalho, inclusive, com o Mamadou, que está nos acompanhando, e com o Daniel Mussi, que eles fizeram um trabalho, desenvolver uma abordagem Survey Single Entity, que seria a survey num caso, é isso? Seria um levantamento de survey, usando questionários, dentro de um único caso, que você trouxe ali, né, são 47 respondentes, não é isso? No que você, quer dizer, você já tem até um número mínimo para rodar alguma, como você trouxe, uma análise de correlação, tá? Claro que já para outros procedimentos estatísticos você tem dificuldade para rodar por causa da quantidade, né? Mas é uma alternativa quando você tem, para entender o contexto organizacional, desenvolver uma survey dentro da organização. Então, isso é uma alternativa metodológica que você tem, que você pode utilizar com os dados já coletados. Bem, claro que você tem análise qualitativa também, então você está trazendo tanto análise qualitativa quanto quantitativa. Logicamente, é uma metodologia bastante exigente, né? Porque ela traz também as exigências do estudo quali e as exigências do estudo quant para se tornar um bom estudo, né? Mas eu acho que o caminho é esse, o caminho é a gente desenvolver as alternativas para poder desenvolver os trabalhos, mesmo quando a gente tem essas dificuldades de entrar nas organizações, né? E até mesmo quando a professora Simone falou, começa o estudo de caso e aí se dá conta que não tem caso, né? Também isso acontece, né? Bom, mas eu acho que esse artigo que fala da Survey Single Entity, também é utilizado por outros autores, isso pode ajudar no desenvolvimento, né? Tá bom. Claro que se entrar numa perspectiva mais quantitativa, aí teria que fazer umas adequações de objetivo, questão de pesquisa, tá? E aí isso seria logicamente uma adaptação ao desenvolvimento do estudo, bom? Porque na minha percepção eu entendi que tem um caminho aí a seguir de melhoria no material, né? Bem, um outro comentário que eu gostaria de fazer, né? Que o texto pode ser melhorado, sempre há melhorias, né, Marcelo? Acho que isso a gente pode tomar por certo sempre quando a gente escreve um texto, né? E a principal diferença que a gente percebe quando faz um trabalho de graduação, quando faz um trabalho de pesquisa, é que a gente tem que ter uma habilidade maior de escrever, né? A gente começa a se dar conta disso. Não sei se para você foi assim também, Marcela. Também. Eu, Marcela? Marcela Santos. Sim, Tá, achei que estava... foi assim, um dos primeiros artigos que eu desenvolvi, então, sim, fiquei um pouco... sim, teve dificuldades, mas no final a gente sempre dá um jeito. A gente aprende, né? Perfeito. E a Marcela Schwindt também, da Unifesp, como é que você se sentiu com isso? Esse fato de escrever. Eu sempre escrevo, né, Uhum. mais de uma vez, porque eu escrevo o texto, depois eu reescrevo, e sempre que a gente vai reler, a gente muda. Então, isso é muito... verdade. A gente sempre melhora o nosso texto, né? Tanto que Uhum. quando você lê a terceira vez vai estar melhor, a quarta também você vai Isso. melhorar. E eu acho que isso é necessário, a gente acaba percebendo, né, quando a gente Perfeito. relê. Acho que isso é um ponto assim que a gente começa a desenvolver e sempre tem melhorias para fazer, né? E sempre quando a gente avança para outras áreas,
né? Por exemplo, você vai para uma academia estrangeira, você vai ter que também ver que eles têm um outro ponto de vista sobre o texto, né? Bom, o que eu queria comentar com isso, Marcela, é que logicamente há melhorias para fazer. Por exemplo, você começa muitos parágrafos citando o autor e o conteúdo, o autor e o conteúdo. Tá? Isso dá para melhorar no sentido de que você pode mudar a forma como elabora as frases, trazendo o conteúdo e depois o autor. Tá? Desculpa. Isso aparece com bastante frequência na introdução e na conclusão, né? Que você traz primeiro o autor e depois você traz o conteúdo. Então, isso é uma maneira de melhorar a escrita, né? Mas você fez uma boa revisão, conseguiu bastante material, né? A Marcela Schwind estava colocando, né, que ela teve essa dificuldade com o seu tema, né? Aqui você teve um pouquinho mais de facilidade, porque já está um pouquinho mais desenvolvida a literatura, tá? E aí eu considero, sim, um bom artigo de iniciação científica. Quero parabenizar tanto você, Marcela Santos, quanto a Marcela Schwind, pelo esforço, né, e por terem perseguido esse objetivo, né, de transformar os seus trabalhos de conclusão em artigos, e isso é muito importante, porque a pesquisa desenvolve a área, né, e a gente consegue aprender mais, né, é uma forma de aprender também, não somente lendo, eu diria, artigos técnicos ou livros técnicos, né? Mas também a gente lê os artigos para que a gente possa também aumentar o nosso aprendizado. Eu gostaria de deixar agora a palavra aberta, né? Nós temos ainda um tempinho e para que nós possamos fazer alguns comentários. Não sei, a professora Viviane nos acompanhou, quer fazer algum comentário, professora? Sim, quero aproveitar, parabenizar, né, a Marcela, ela fez um excelente trabalho, foi uma ótima orientanda, né, que venham mais orientandos assim, né, a gente sempre deseja. E só para esclarecer, né, que foi um trabalho desenvolvido na graduação, né, um trabalho de conclusão de curso, no qual a gente vai validar o trabalho, e essa questão, né, que a gente identificou essa utilização do sistema de controle gerencial, mas de forma não homogênea dentro de uma organização, né? Então a gente percebeu assim que os setores, né, muitos, né, dos respondentes, inclusive do questionário fechado, não sabiam de alguns dos instrumentos que poderiam ser utilizados. Então, isso mostrou lá na parte mais quantitativa. A ideia inicial era fazer um single survey, só que como a gente percebeu que a quantidade de respostas não iam ser aquelas que a gente, né, gostaria, né, então a gente acabou adaptando para uma pesquisa mais qualitativa, né, com esse âmbito mais das entrevistas, né? Perfeito. Até porque a Marcela colocou a questão da pandemia, né? Isso tem que ser bem lembrado que nós estamos aí há 1 ano e 6 meses, né? Sim, e essa questão na entrevista que foi bem interessante, que a gente acabou fazendo a entrevista antes do que a aplicação do survey, em virtude, né, da pandemia, então a gente descobriu e acabou incluindo, né, uma variável a mais, que é do mínimo produto viável, né, então foi bem interessante a pesquisa, assim, a gente foi trabalhando juntas numa construção, e foi bem interessante a pesquisa realizada. Então... Perfeito, perfeito. Eu acho que isso marca a diferença da metodologia mista, né? Que você traz um estudo qualitativo para poder identificar novas questões e aí você modifica o instrumento a partir da primeira abordagem que foi feita. Eu acho que isso é muito criativo no seu estudo. Muito bem, não sei se alguém gostaria. A professora Ieda, ela está lá em Chapecó, mas tem um sol enorme lá na sua sala. Que maravilha, professora Ieda. Conta para nós esse milagre. Hoje está um dia bem bonito, apesar de estar a 3 graus aqui, mas está muito bonito o dia. Parabéns aí às Marcelas, né? Que bonito, que legal ver. Eu gosto muito de ver esses jovens pesquisadores, né? E juntamente aí com seus professores, professora Viviane, professora Simone, parabéns mesmo, muito bons trabalhos. Uma dúvida que eu fiquei aqui, eu já tive alguns trabalhos vinculados a survey dentro de casos, e o que me parece que, às vezes, cria um viés, assim, de eles acharem tudo maravilhoso e darem aquela nota superior dentro da escala Likert.
E gostaria de saber, Marcela, se você sentiu assim esse viés e se tomaram, se teve algum cuidado em relação a essa questão de colocar perguntas invertidas ou não. Sim, a gente observou também que muitos dos respondentes, eles não tinham conhecimento sobre as variáveis que a gente estava aplicando, sobre os instrumentos que a gente estava aplicando. Então, eles foram no achismo, né? Só que depois de conversado comigo, antes de responder, eles conversavam comigo e eu tentava explicar, aí abri a mente deles e eles conseguiram responder as questões conforme a gente estava solicitando. Mas sim, eu observei que muitos deles não tinham conhecimento por exemplo, o planejamento, ele foi muito utilizado porque esse sim, eles teriam certeza que a empresa abrange a informação para o colaborador. Então, eles tinham certeza que o planejamento são desenvolvido. Então, nesses, na escala Likert, foi 7 pontos sempre. E não sei se respondi a tua pergunta. Muito bem. Professor Ieda, obrigado pela sua participação. Marcela, obrigado a todos. Nós vamos encerrando, então, para dar espaço para as próximas sessões. Tá? Agradeço a participação de todos. Né? Desculpe se alguém queria fazer uma pergunta, ainda não pôde, né? Mas o nosso congresso tem um prazo e aí nós temos que dar seguimento, porque nós já temos uma próxima sessão começando, né? Agora na sequência, às 11h20, então nós temos que dar esses minutinhos aí para o pessoal transitar entre as salas. Eu vou mandar as minhas anotações para vocês, tá? E desejo um bom congresso a todos. Até logo. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, Tchau, tchau. Lavarda. Ótimas contribuições.